Agora sim. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou ter que falar um pouco aí, se tiver picotando, vocês me avisem aí pelo chat, ou pode me interromper para avisar, tá bom, gente? Espero que estejam todos bem aí, todo mundo animadaço para mais uma maravilhosa aula de filosofia. Essa disciplina que muda o mundo e pode mudar você também. Espero que para melhor, porque a gente está precisando, né? Bom dia, prof. E aí, Delgado, beleza, moleque? Tudo bom? Tudo tranquilo. Opa, o que você me conta de novidade? A gente não tá em casa, ficou, Fica difícil, né? Ter alguma coisa nova? né? Pois é. Vamos lá, deixa eu esperar a Carol. Carol tá chegando aí para alegrar nossos dias. Tá difícil, Carol deve estar vindo de ônibus. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, prof. Tava só esperando você chegar. Bem também. Vamos lá então, gente. Sabe o que eu tô pensando aqui? Nada, vamos lá. Nós estávamos, a gente começou a apostila falando sobre esse período histórico tão importante e histórico, e por que não dizer até mais filosófico do que histórico, que é o Renascimento, que é esse período de transição do período medieval para o período moderno. E como todo período de transição, é um período de muitas mudanças e algumas rupturas, né? E essas rupturas acontecem principalmente no pensamento humano, né? Porque sempre as mudanças materiais, tanto históricas, né, como sociais, elas dependem primeiro de um start da mudança de pensamento. E o período medieval, ele já a partir do século XII, ele começa a apresentar alguns sinais de decadência, né? Um questionamento sobre o Império Romano Ocidental já caiu, Roma só domina ali a Roma Oriental, né, Constantinopla, mas já também recebendo uma série de invasões. A gente tem a democratização da imprensa, a gente tem uma mudança política, né? As monarquias sendo questionadas, a gente tem o final do feudalismo, e na filosofia a gente vai ter uma série de filósofos que vão questionar aquele modelo medieval baseado na religião, na transcendência, ou seja, de um Deus que tem o controle de todas as coisas, que interfere na vida humana de uma forma muito intensa. E na aula passada, a gente falou de alguns filósofos que representam essa ruptura. A gente falou de Montaigne, que vai questionar muito essa questão de destino, né, divino, da vontade dessa infabilidade de Deus, né? Essa questão de... A gente falou também sobre... Quem mais? Tomás Moros, que vai falar sobre a propriedade privada. Então, já um questionamento sobre a injustiça social. A gente tratou de uma série de filósofos que vão questionar o modelo medieval vigente durante mais de 10 séculos. Mas eu me arrisco a dizer, e eu guardei uma aula para ele, que o filósofo que mais representa essa ruptura entre o modelo medieval e o modelo moderno é o filósofo Nicolau Maquiavel, filósofo florentino, né? Ele era natural de Florença, na Itália, era um diplomata da família Médici. Como diplomata, viajou grande parte ali da Europa, porque ele era o diplomata, é aquele oficial, né, aquele funcionário público responsável pelas relações internacionais. Conheceu uma série de formas de governo, uma série de governantes, uma série de estruturas de governo. Era, portanto, um funcionário de confiança da família Médici.
num certo período da história, uma outra família, porque a Itália, nesse período, ainda não era o Estado italiano que a gente conhece, né? Era uma série de cidades que se autogovernavam, a gente chama isso de cidades-estado. E ele era da cidade de Florença, né? Essa cidade estava nas mãos de uma família chamada Médici, família Médici. Mas, volta e meia, ocorria uma alternância de poder, as famílias entravam em conflito, e a família Soderini tomou o poder por um tempo, normalmente quando isso acontecia, ocorria a execução da família, de oficiais da família que serviam aquela família que tinha sido deposta. Só que Maquiavel não foi morto. Quando a família Médici retoma o poder, olha com desconfiança para Maquiavel, porque não entende o porquê que ele não foi morto. E aí, essa desconfiança reflete a ideia de que ele possa ter sido um colaborador da família Soderini. E ele, por um período, vai ser exilado, ou seja, ele não vai ser morto, mas ele não volta ao seu cargo de origem, que era diplomata, e ele vai ser exilado na sua casa de campo, né? E Maquiavel vai escrever nessa casa, vai pensar e escrever nesse seu exílio, uma obra que é uma das... Deixa eu abrir aqui para a Beatriz. Uma obra que é uma das obras mais importantes sobre filosofia política que existe até hoje, que é o livro O Príncipe, né? Maquiavel é um daqueles filósofos que eu sempre falo para vocês, que é um filósofo pop, né? É um filósofo que transcende a importância no mundo filosófico. É óbvio que, mesmo no mundo filosófico, alguns filósofos se destacam mais que outros, mas alguns desses filósofos conseguem romper essa comunidade filosófica, né? A gente pode falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo conhece, né? Você não precisa ser estudante de filosofia para ter ouvido esses nomes, mesmo que você não saiba o que eles fazem, você já ouviu esses nomes. A gente tem, deixa eu pensar, o próprio Maquiavel, a gente vai ter Nietzsche, a gente vai ter Marx, né? Karl Marx. São alguns filósofos que transcendem o mundo da filosofia e se tornam populares, mesmo que às vezes nem entendidos direito, mas se tornam comuns, saem da literatura filosófica, vão para a sociologia também, tratado de história, porque são mais impactantes, né? E Maquiavel, ele até vai além disso, porque o nome dele se transforma num neologismo, né? A gente costuma dizer que uma pessoa é maquiavélica. E no senso comum, ser maquiavélico é ser mal, né? Então é um filósofo que o nome dele é um sinônimo de maldade. Mas talvez, ao final dessa aula, né, todos estarão chorando, tenho certeza disso, e vocês vão ter uma outra visão sobre esse cara, né? E por que ele é tão importante? O título da página 16, que é a página que a gente vai falar hoje, o subtítulo, na verdade, está escrito assim, ó, o realismo político de Maquiavel, e talvez seja uma ótima definição. Maquiavel é um filósofo que vai levar a política a um outro patamar, a uma outra maneira de se pensar ela. Por quê? Antes, no período antigo, a gente já falou sobre isso, tanto Platão como Aristóteles exaltam e sugerem, né, indicam que o governante tem que ter virtudes cardeais, virtudes fundamentais, que é a justiça, que é a inteligência, que é a verdade. O político, ele é alguém que tem virtudes morais superiores, morais e intelectuais superiores às pessoas comuns. Embalado do projeto político de Platão, o político tem que ser um filósofo com mais de 50 anos, que tenha passado por todas as provas
que um jovem deve ser submetido para entender qual é o seu papel na cidade, na polis. Aí a gente falou de Aristóteles, que vai falar que a função do governante é trazer a felicidade, garantir a justiça, respeitar as leis. Então, assim, são todas virtudes morais, que é o que a gente espera também de um governante, né? Quando vocês aí já estão todos com, acho que 16, né? Se eu não me engano. Alguns, acredito que vocês já votam na próxima eleição. Não sei quem, alguém já tirou título nessa sala aí? Sim, não? Talvez? Acho que não, hein, Ibsen? Não tirou ainda? Tem quantos anos? Acho que não. Quantos anos você Eu tem? tenho 15. 15, é por isso, né? Vocês são ainda jovenzinhos. Mas o ano que vem vocês vão, com certeza, tirar o título e espero que vocês votem, né? Se vocês já tivessem votado na outra eleição, tudo talvez seria diferente. Mas, quando você votar, você vai ver que, intuitivamente, você busca no governante virtudes morais. É natural isso, né? Aí vem o período medieval e as virtudes principescas, né, ou as virtudes cardeais, as virtudes importantes para o governante passam a ser as virtudes espirituais. O bom governante é aquele que age com justiça, é verdadeiro, mas principalmente deve ser temente a Deus, né? Então a gente chega aí no século XIV, XV, com uma visão muito própria do que é um governante. O governante, ele é honesto, ele é inteligente, ele foi escolhido por Deus e ele deve ser temente a Deus. Esse é o quadradinho que a gente pensa um governante. Eu vou até além. Hoje a gente pensa assim. Eu não sei se, acho que vocês nunca tiveram essa curiosidade, mas às vezes você está na sala e você vê o horário eleitoral, até porque ele é bem engraçado, né? E aí você vê que uma das frases mais clichês, além do "você me conhece", é "sou temente a Deus, sou cristão". Hoje, mais do que nunca, né? Eu me arrisco a dizer que, sei lá, 60% dos nossos governantes que estão aí hoje, desde o âmbito federal até o âmbito municipal, usaram dessa condição de ser cristão para se eleger, né? Desde o presidente, que se batizou no Rio Jordão, pelo pastor Everaldo, né? Esse que está sendo acusado de corrupção, mas enfim. Mas desde ele até os deputados e vereadores da última eleição, essa eleição, mais do que nunca, o fator "sou cristão" foi fundamental para esses caras se elegerem, né? Por quê? Porque a gente é um país cristão, a gente é um país cada vez mais evangélico, né? E os evangélicos, a gente tem uma série a gente tem uma bancada evangélica muito forte. Então, essa condição "sou cristão" é muito importante. E ela não é à toa, ela vem já da Idade Média. Dito isso, Maquiavel vai trazer uma outra visão do que é a política. Maquiavel vai dizer o seguinte: a política é o lugar dos conflitos. A política é o lugar da defesa de interesses. Eu até anotaria aí. Para Maquiavel, a política é o lugar dos conflitos. E a política é defender interesses. E esses interesses são os mais diversos possíveis, porque numa sociedade nós temos pessoas com interesses diferentes. Nós temos o patrão que quer que gastar menos com o funcionário e quer ganhar mais. A gente tem o funcionário que quer ganhar mais. A gente tem o negro que quer seu lugar na sociedade. A gente tem a mulher que quer seu lugar na sociedade. A gente tem a comunidade LGBT que quer seu lugar na sociedade. A gente tem os autônomos que querem seu lugar. Todo mundo tem o seu interesse.
Então, o político, ele tem que administrar os conflitos, porque cada um com seus interesses, em algum momento esses interesses vão ser conflitantes. E ele vai ter que saber se sair no meio de tudo isso. E Maquiavel vai dizer o seguinte: o governante, ele tem que parecer ser bom. Ele não tem que ser bom, ele tem que parecer ser bom. Ele tem que saber simular o bem e dissimular o mal. O que isso significa? Simular o bem é fazer de conta que está fazendo bem e conseguir disfarçar o mal que ele está fazendo. Aí você vai falar assim, pô, esse filósofo Maquiavel aí é um mau caráter. Não, ele é realista. Ele vai dizer assim, eu não tenho que ser bom na política, eu tenho que parecer ser bom, para que todos me admirem. Eu não tenho que ser amado, eu tenho que ser temido. O político tem que ser forte como leão, ou seja, usar da força para ser temido, mas tem que ser esperto como a raposa. Forte como o leão, esperto como a raposa. E aí tem uma frase que é atribuída a Maquiavel, mas ele nunca falou essa frase, mas é uma frase que sim, de alguma maneira, vai falar muito sobre como Maquiavel pensa o político. Os fins justificam os meios. Para chegar onde eu tenho que chegar, eu vou fazer o que for necessário. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que todas essas regras, e não acabei, Maquiavel colocou num livro, que é esse livro, O Príncipe. E ele dedica esse livro à família Médici. Então, esse livro é uma espécie de, olha, gente, vocês que me exilaram aí, por favor, eu estou aqui e eu tenho a solução para vocês como governar. Por quê? Naquela época, era comum os filósofos e escritores escreverem manuais de como deveria ser o príncipe. O príncipe não é o príncipe de contos de fada. Príncipe era o principado, ou seja, o principal, o rei. Tá? E aí ele vai falar o seguinte, eu vou pedir para vocês colocarem aí do lado da sua apostila o que eu falei para vocês. Então, primeiro, a política é administrar conflitos, né? A política é você defender os interesses. Para Maquiavel, a melhor forma de governo é a república. O que é uma república? Onde o governante está debaixo de leis. Para Maquiavel, o político tem que simular o bem e dissimular o mal. E aí, Maquiavel, para sair do lugar comum da filosofia antiga e da filosofia medieval, que fala muito das virtudes, a filosofia antiga das virtudes éticas, morais, a filosofia medieval das virtudes cristãs, Maquiavel vai dar um outro nome, ele vai dar o nome de virtu. Virtu, sem o D, virtu com acento no U. O que é a virtu? É a virtude que ele acha que o governante tem que ter. Ele vai falar assim, o governante ele tem que ser, como eu disse, forte como leão, esperto como a raposa, estar no lugar certo, na hora certa. Então, para ele, o político tem que ser esperto e ter sorte, né? Ter força, esperteza e a fortuna. O que é a fortuna? Estar no lugar certo na hora certa. E nesse livro, O Príncipe, Maquiavel vai dar uma série de exemplos de políticos que tinham sorte. Vou dar um exemplo muito... Eu queria muito que a Débora está aí, não? Não, né? Que eu queria muito... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo, Prof. Tá, beleza. Se der uma cortada, por favor, se ficar curto, porque hoje eu estou tendo que falar bastante. Vou dar um exemplo para vocês muito claro do que é essa virtude. O Lula.
presidente Lula, ele, além de ser habilidoso, né, um político extremamente habilidoso, pegou o Brasil num momento de muita sorte. Por quê? Porque o Brasil, a China estava bombando, o dólar estava baixo, nós estávamos conseguindo exportar bastante, e quando o dólar está baixo, você consegue importar por preços menores. E o Lula nadou de braçada, primeiro porque era um político habilidoso, segundo porque a conjuntura era boa. E todo e qualquer escândalo que já começou, inclusive, a surgir no governo Lula, não respingava nele, porque é habilidoso. Ele sabia lidar com a política. A Dilma, do mesmo partido, já não teve a mesma sorte, porque ela não era habilidosa e o Brasil estava entrando num momento de recessão. Então você percebe dois governantes do mesmo partido, no mesmo país, que demonstram muito bem o que é essa virtude do político. É a habilidade, a força e a fortuna. Até hoje, nada acontece no PT se o Lula não quiser. Porque o Lula tem uma habilidade política muito grande. O Lula é respeitado no mundo inteiro. O Brasil malha o Lula há anos e no mundo inteiro o Lula ainda é respeitado. Porque ele tem essa habilidade. Você pode até questionar o caráter dele, mas Maquiavel ele não se preocupa muito com o caráter do governante. Porque ele vai dizer assim, para governar pessoas más, eu tenho que ser mal também. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser forte. E isso não tem a ver com virtude moral, tem a ver com habilidade. Então, o realismo político de Maquiavel ele vai reincidir muito a questão da ética, da moral, e vai valorizar a questão da habilidade para governar. E uma coisa muito importante no pensamento de Maquiavel, e talvez tenha sido uma das maiores heranças que Maquiavel deixou, foi a ideia do Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado que não professa uma religião. Para Maquiavel, o governante é alguém destinado ao inferno, porque ele vai ter que fazer coisas que não são cristãs, no mínimo, né, para não dizer assim. Para governar as pessoas como elas são, ele tem que ser mais astuto que as pessoas. E isso não combina muito com as virtudes cristãs ou com as recomendações cristãs. Eu estou falando de cristianismo porque eu estou falando de uma época em que a Itália estava sob a égide do catolicismo. Tá? Então ele vai falar assim, o Estado e a Igreja não podem andar juntos. E era essa a ideia principal da Idade Média. O Estado sobre a tutela da Igreja, não uma igreja sobre a tutela do Estado. A Igreja tinha uma importância talvez maior do que o Estado. Para Maquiavel, o Estado deve ser laico, porque Maquiavel já previa, e porque até na época dele isso era comum, que as pessoas tinham religiões diferentes. E com religiões diferentes, o Estado não pode professar uma fé, porque ela vai, de alguma maneira, interferir na religião das pessoas. E essa ideia do Estado laico vai ser defendida por uma série de filósofos. Lógico que aí depois vem o protestantismo. O protestantismo também vai mudar essa configuração política, mas a ideia de um Estado que não está sob a tutela da religião foi defendida por Maquiavel. E não tem mais alguma coisa que eu posso falar dele. Inclusive, se você olhar na apostila na página 16, o parágrafo 1, 2, o terceiro parágrafo, se eu fosse vocês, grifaria. Em seu pensamento, dois conceitos se sobressaem, virtude e fortuna. Por virtude se entende a habilidade do príncipe de se manter no poder. Por fortuna, compreende-se as circunstâncias ou desafios que surgem durante o exercício do poder, que podem colocar em risco a sua manutenção e que devem ser usadas pelo príncipe em seu favor, mediante a virtude.
destreza do governante para superar o momento crítico. No final, a grande intenção de Maquiavel era ver uma Itália unificada. Para ele, uma Itália forte significa um país soberano. E a Itália fragmentada em uma série de cidades-estado estava vulnerável, porque essas cidades-estado elas iam sofrendo uma alternância de poder muito grande. E essa alternância de poder não permitia um desenvolvimento dessa Itália. Então, o que Maquiavel queria era, de fato, criar um método de fazer a Itália ser um país republicano e grande. Só que a maneira como Maquiavel observa a política, ela é pragmática, no sentido de que ser político é fazer o que for necessário para ter e se manter no poder. Se você... Eu acho que eu tenho aqui, ó. Esse aqui... Eita, pega. Esse aqui é o livro, ó, O Príncipe, de Maquiavel. Esse livro, no caso, nesse aqui, ele tem comentários de Napoleão Bonaparte e da Rainha Cristina da Suécia. Porque Maquiavel se transformou num manual para muitos governantes. Napoleão Bonaparte, Hitler, uma série de grandes políticos, para o bem e para o mal, leram Maquiavel. E Maquiavel hoje é o manual de como se governar. Só que, além de ser um manual de como governar, Maquiavel se transformou, no passar do tempo, por incrível que pareça, um filósofo recorrente em palestras de liderança, de gestão, porque se você pegar os fundamentos do que ele diz, você consegue usar isso também para gerir uma empresa, para gerir um grupo. E nesse livro Príncipe, Maquiavel tem algumas recomendações muito estranhas, tipo, às vezes matar o governante quando ele for muito... por exemplo, ele fala assim, ó, se você conquistar um principado em que o governante é amado, mantenha-o com você, porque o povo vai respeitar você pela misericórdia que você teve com esse governante. Mas se em algum momento esse governante começar a te dar problemas, mate-o. Então, assim, num livro de filosofia política, Maquiavel às vezes sugere a execução de alguém. Então, é um livro muito, se você não lê, tipo, já com o entendimento do contexto histórico, você fala, isso aqui não é um livro de filosofia, mas esse livro aqui é talvez um dos maiores manuais de política, porque todos os políticos, depois de Maquiavel, de alguma maneira foram influenciados por ele. E quando você entende a filosofia de Maquiavel, esses pontos que eu coloquei para vocês vão ter uma outra visão de como escolher um político. O político não tem que ser bom, ele tem que ser um político eficiente. E na política não existe gente boa, né? Na política não existe ninguém honesto. Deus não está na política, pelo menos não a religião. Quando você vê alguém colocando a religião no exercício da política, desconfie. Né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Por quê? Porque a religião ela fala num lugar muito sensível às pessoas. Então, quando você usa a religião na política, você está usando uma arma de manipulação muito perigosa, né? Então, como seria bom se todo mundo tivesse essa aula sobre Maquiavel antes de uma eleição. Você entender muitas coisas, né? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta sobre Maquiavel? Não? Vocês estão todos aí ainda? Espero que sim. Tá tudo bem, pô. Tudo tranquilo, pô. Ai, que bom. Vocês, como vocês recebem não essa aula, mas essa forma de pensar? Vocês já pensaram a política desse jeito? Tipo, como um governante tem que ser? Vocês levam com vocês essa visão de que o governante tem que ser honesto? Como é que é para vocês isso? Assim, como vocês recebem
essa forma de pensar de Maquiavel? Alguém, se quiser, né, falar, claro. Ninguém pensa nada. Espero que vocês se lembrem dessa aula quando daqui 1 ano, 2, né? E vocês vão entender muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, a gente está vivendo uma época em que cada vez mais essa questão da religião volta a ser importante na política, né? A gente... como que eu vou dizer isso? Mas assim, quando a gente olha os nossos governantes, a gente tem visto governantes eficientes nessa arte de governar, ou a gente ainda vai ficar esperando durante muito tempo um governante honesto, né? Essas são questões que a gente tem que buscar. Por exemplo, quando eu for ver um político, eu tenho que estudar ele antes, ver o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, né? E não me preocupar se ele é cristão, ou se ele é do candomblé, ou se ele é ateu. Eu preciso de um bom governante, né? Essa é a grande característica. E um bom governante nem sempre é bom, mas ele tem que ter os interesses do país em primeiro lugar, né? Essa é a grande legado do pensamento de Maquiavel. Vou fazer a chamada de vocês. Aguarde 1 minuto, deixa eu pegar o... Antes que o tempo do Zoom interrompa esse nosso momento tão feliz. Beatriz tá aí. O Bruno está? Bruno está. Camila, sempre aí, né? Carlos Eduardo, não está entre nós. Carol está. Débora, não. Elcio, não. Gabi tá aí. Freitas, tá aí. Nascimento. Delgado está. Júlia veio? Julinha? Não. Karina não. Duda tá aí. Monique tá aí. Nível. Ranieri. Victor. Tá. Ana tá. E Daniele também. Daniele está, não? Tá. É isso, meus lindos. Vamos nessa? Lanche? Claro. Demorou. Espero vocês na próxima aula, cheio de alegria aí. Até. Até mais, Pro. Até. Tchau, pro. Falou. Tchau, Pro. Falou.